Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. O ex-presidente Bolsonaro se interna hoje em São Paulo para fazer mais cirurgia. Já é a quinta, se não me engano. Na região atingida pela facada de Adélio Bispo e outros. Ele está com suboclusão nos intestinos, são aderências que se formam, problema de hérnia de hiato, refluxo, esses incômodos na digestão. A facada foi para matar, né? Ele não morreu porque foi atendido imediatamente. Se não estivesse em Juiz de Fora e perto da Santa Casa, com os cirurgiões lá dentro, teria morrido. E Adélio Bispo, até hoje a gente fica esperando quem foi o deputado que botou o nome dele lá para criar um álibi. Caso ele não fosse preso lá em Juiz de Fora, ele teria prova de que estava na Câmara. Bom, vamos em frente. Um outro assunto. Ex-deputado Jean Willis, né, que saiu de repente do país dizendo que estava ameaçado de morte, agora voltou, a ameaça de morte desapareceu e, obviamente, acabou brigando com o seu chefe, o ministro da Secretaria de Comunicação. Ele foi levado ao palácio pela primeira-dama Janja, que conseguiu lá um cargo para ele na SECOM, e acabou não dando certo com o ministro Paulo Pimenta. Ele, dentro da SECOM, resolveu criticar um governador, o governador do Rio Grande do Sul, recebeu uma reprimenda do seu chefe, Paulo Pimenta, que disse que ele é tóxico e radioativo, e ele respondeu que o Paulo Pimenta é um mau caráter, digo sem medo, está se sentindo ameaçado. Se para estar no governo eu não posso criticar Eduardo Leite, nem apontar os equívocos do próprio Lula, eu não quero estar. Incrível, incrível, uma lambança, levou uma lambança lá para dentro. Aliás, por falar nisso, né, dia 6 de janeiro, na primeira reunião ministerial, o presidente Lula deu um aviso. Quem fizer errado sabe que só tem um jeito, a pessoa será convidada a deixar o governo. Aí eu vejo o editorial do Estado de São Paulo, do outro dia, cobrando a realização dessa promessa de Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações, que já fez muito errado, está com os bens bloqueados, numa espécie de conspiração com a irmã dele, com empreiteiras, ele faz a emenda, depois a emenda é usada na área da Codevasf, né? Aquela confusão toda lá. Já tem problema de asfalto, de leilão de cavalo, de uso do avião da FAB, e continua lá. Por quê? Porque o ministério é entregue a partido político, não é do presidente exatamente. O presidente se entende com partido político. União Brasil, de certo, ainda não decidiu se troca por outro ou não. E ele continua lá. Essa é a questão. Uma outra questão do presidente, quando voltar, vai ter que resolver muitos casos. Com a demissão de Ana Moser, desagradou o PT, desagradou a Janja. A Janja postou dizendo que não ficou feliz com a demissão de Ana Moser. Está cada vez mais influente, né? Ela participou. As mulheres dos chefes de Estado lá do G20 não participaram, mas ela participou das reuniões, das recepções, etc. Onde estava homem sozinho, o único que não estava sozinho era o nosso presidente brasileiro. Bom, e ele lá deu aquela entrevista dizendo que se Putin vai convidar Putin para vir para a reunião do G20 no ano que vem, no Rio de Janeiro, e que aqui ele não vai ser preso. Ele está esquecendo de direito internacional. O Brasil é signatário do Tratado de Roma, tem os compromissos com o Tribunal Penal Internacional, que tem uma ordem de prisão para Putin por crime de guerra, de deportação de menores de idade ucranianos, de crianças ucranianas. Tem que cumprir. O presidente Fernando Henrique pôs na legislação brasileira através de um decreto, inclusive é o decreto 4.388 de 2002, que diz que será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém o Tratado de Roma do Tribunal Penal Internacional. E, além disso, o presidente não sabe que essas coisas não são dele. Ele não tem poder de prisão sobre as pessoas. É o judiciário que trata desse assunto, né? Meu Deus do céu, né? Eu não sei se a jabuticaba não fez bem, né? Depois da parada de 7 de setembro, em vez de ir para o Rio Grande do Sul, ele foi comer jabuticaba de faixa presidencial, dizendo que estava colhendo o que plantou. Plantou, aliás, em próprio da União, né? No pátio do Palácio Alvorada, que é terreno da União. Bom, mas enfim, o Mangabeira Unger, que foi ministro de Lula, foi ministro de Dilma, foi ministro de Assuntos Estratégicos, numa entrevista ao Estadão, está dizendo que Lula, ao viajar para o exterior, só faz discursos
entediantes enquanto o Brasil afunda. Pois é. E tem outra coisa que a gente tem que pensar urgentemente, é o que nós vamos fazer com 6 bilhões e 200 milhões que foram devolvidos pelos corruptos à Petrobras, depois dessa decisão do ministro Toffoli. A Procuradoria do Tribunal de Contas da União age como se fosse defensoria pública e já está pedindo que haja uma compensação aos pobres coitados dos corruptos que devolveram dinheiro. Meu Deus do céu, é uma bola de neve essa decisão do ministro Toffoli. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.